Sejam bem-vindos ao canal Engenharia de Software com ênfase em ML. Eu sou o professor Gidenis Guedes, eu já atuo na área de modelagem há vários anos, eu tenho 4 livros publicados sobre o assunto e eu já ministrei diversas palestras e cursos técnicos sobre modelagem de software com ML. Na aula de hoje, eu vou iniciar o conteúdo a respeito de processos de software. Então, vamos dar início à nossa aula. Então, primeiramente, eu vou apresentar alguns conceitos básicos de alguns autores renomados. Então, de acordo com Pressman, um processo de software seria uma metodologia para as atividades, ações e tarefas necessárias para desenvolver um software de alta qualidade. Já segundo Sanderville, um processo de software é um conjunto de atividades relacionadas que levam à produção de um produto de software. E, finalmente, de acordo com o Václavic, um processo de desenvolvimento de software é um conjunto de atividades interdependentes, com responsáveis e com entradas e saídas definidas. Antes de continuar o conteúdo, é importante destacar que muito do conteúdo que vai ser apresentado, muito material que vai ser apresentado, foi baseado num material cedido pelo professor João Pablo Silva da Silva. Bom, primeiramente, por que desenvolvemos software? Se desenvolve software para que problemas que existem no mundo real possam ser solucionados, total ou parcialmente, por meio de computadores. Porém, desenvolver software não é uma tarefa simples. Pelo contrário, é uma tarefa bastante complexa. Então, para poder solucionar os problemas por meio de software, é preciso, antes de mais nada, compreender corretamente o problema em questão. Eu costumo dizer com bastante frequência, se não se conhece corretamente o problema, não é possível produzir uma solução correta para o problema. Então, primeiro, é preciso compreender bem o problema que se quer resolver. Depois disso, então, passa-se a pensar, estabelecer, determinar como o problema será solucionado. Bom, com relação aos processos de desenvolvimento de software. Bom, a maioria das empresas de desenvolvimento de software, e mesmo os profissionais que atuam de forma particular, eles provavelmente terão, ao longo de sua história ou ao longo de sua carreira, vivenciado casos de sucesso e casos de fracasso. Bom, existe aquela máxima, por que se estuda história? Se estuda história para não repetir os erros do passado. Então, se estuda história, se analisa que erros foram cometidos e tenta-se evitá-los. Com relação aos processos de desenvolvimento, a comparação é um pouco semelhante. Provavelmente, a empresa, a equipe, o profissional tiveram casos de fracasso. Então, eles devem estudar esses casos e tentar descobrir por que houve esse fracasso. Porque são situações que se deseja evitar. Por outro lado, muito provavelmente, a empresa, a equipe ou o profissional obtiveram casos de sucesso. E eles querem repetir essa situação. Então, eles têm que estudar por que aquela situação específica foi bem sucedida. Então, com base nas situações que deram certo e com base nas situações que deram errado, tenta-se identificar procedimentos e fatores que permitam o sucesso de um projeto, de forma a repeti-los, e, da mesma maneira, quais procedimentos e fatores levaram ao fracasso de um projeto e como evitá-los. Bom, então, um processo de desenvolvimento, ele é composto por um conjunto de etapas que irão envolver atores, nós vamos explicar o que são atores daqui a pouco, mas basicamente são grupos de usuários, atividades, recursos e restrições que levam à produção de um produto de software. As etapas
costumam representar as experiências que foram identificadas como bem-sucedidas. Essas etapas, elas devem ser bem documentadas, de tal forma que elas possam ser replicadas. Então, processos de desenvolvimento de software, eles são utilizados principalmente para desenvolver software a partir do zero, desenvolver um software novo, desenvolver uma nova solução. Manter, ou seja, alterar ou evoluir softwares já existentes. E customizar ou adaptar um software que foi desenvolvido por terceiros. Essas são as três principais atividades para as quais os processos de desenvolvimento foram projetados. Bom, os processos, eles podem ser públicos ou privados. Um processo público é um processo que foi considerado bem-sucedido para determinadas situações e que foi documentado e foi publicado, divulgado, tornado disponível para o público geral. Então, qualquer pessoa ou organização podem utilizar os processos públicos. Já os processos privados, eles não são divulgados, são processos particulares, processos internos de organizações, que só elas têm o direito de utilizar. Nós vamos trabalhar, obviamente, com processos públicos. Bom, na verdade, toda organização possui algum tipo de processo. Algumas não sabem exatamente disso. Existem os processos implícitos, que são processos que os profissionais, as equipes, desenvolvem software a partir da sua experiência, sem seguir nenhum conjunto de passos específicos. Apenas eles utilizam a experiência, a forma como estão acostumados a desenvolver software. Podem ser tendo simplesmente uma entrevista geral com o cliente e partindo para o código. Não é o ciclo de vida, não é o processo de desenvolvimento mais inteligente ou mais profissional, mas é uma alternativa. Já quando os processos são explícitos, então eles possuem, como já foi falado anteriormente, etapas e procedimentos que estão definidos claramente, são ensinados, são compartilhados, são institucionalizados. Todos os membros das equipes de desenvolvimento devem utilizar o processo em questão, pelo menos para situações às quais eles se mostraram mais adequados. Bom, se um processo for fraco, muito geral, por exemplo, isso vai refletir no produto final. O produto final provavelmente será fraco, ou seja, apresentará problemas, não satisfará o cliente. Já se o processo ele tiver uma ênfase muito forte em detalhismos, então ele pode acarretar uma perda de produtividade e objetividade. Bom, vamos falar um pouquinho sobre as características principais dos processos de desenvolvimento de software. Então, um processo de desenvolvimento de software, ele utiliza recursos, ele está sujeito a restrições e gera artefatos intermediários e finais. No contexto de engenharia de software, artefato é qualquer produto intermediário ou final, como já foi falado, que é gerado durante o processo de desenvolvimento de software. Então, o artefato não necessariamente se traduz em código executável. Um artefato ele pode ser um documento de especificação de requisitos, podem ser modelos UML, gerados tanto durante a fase de engenharia de requisitos como no projeto, podem ser casos de testes, casos de aceitação, etc. Então, basicamente, um artefato é qualquer documento, qualquer produto gerado ao longo do processo de desenvolvimento de software. Um processo de software ele também pode ser composto por subprocessos relacionados que estarão organizados em hierarquia. E as atividades do processo costumam ter critérios de entrada e saída bem definidos. Ainda, as atividades elas possuem uma organização lógica,
Os processos costumam ter um conjunto de diretrizes que servem de justificativa para cada atividade e provavelmente haverão restrições e controles que são aplicados a uma determinada atividade ou recurso ou produto. Aqui nós temos uma figura representando a arquitetura básica de um processo de desenvolvimento de software. Um processo possui três elementos principais, que são os papéis, as tarefas e os produtos. E esses elementos principais eles são auxiliados por orientações, modelos e ferramentas. Vamos estudar isso ao longo dessa aula. Então, vamos falar sobre atores. Então, atores, eles representam grupos de usuários, pessoas que podem assumir um determinado papel ao longo do processo. Uma pessoa, ela pode assumir o papel de engenheiro de requisitos, ou de projetista, ou de testador, ou de codificador ao longo do processo, por exemplo. Então, os atores são as pessoas responsáveis pela execução das tarefas de um determinado processo de desenvolvimento. E cada papel ele vai possuir um conjunto de capacidades relacionadas às atividades que ele é responsável. Então, como eu falei, papéis não são exatamente pessoas. Papéis, na verdade, se referem a grupos de pessoas, classes de pessoas, conjuntos de pessoas. Então, as pessoas que atuam em um processo, elas são instâncias desses papéis. Uma mesma pessoa, pode assumir mais de um papel ao longo de um processo. Então, por exemplo, papéis podem ser, como eu já falei, um engenheiro de requisitos, um analista de requisitos, um projetista, um programador, um testador. Bom, com relação às tarefas. Basicamente, as tarefas são as ações que irão produzir um resultado que vai atender total ou parcialmente um objetivo. As tarefas, elas determinam o que cada papel precisa executar para gerar ou modificar um determinado produto. As tarefas, elas possuem entradas, que são basicamente as informações necessárias para que elas possam ser executadas, e possuem saídas, que são os resultados dessas tarefas. Então, a sequenciação das tarefas determina quando um determinado papel deverá atuar naquela tarefa. Então, alguns exemplos de tarefa podem ser validar requisitos, estabelecer arquitetura, integrar um conjunto de componentes, entre outras funções. Desenvolver modelos, projetar a solução do software, e assim vai. Já os produtos são os artefatos produzidos por meio de determinadas tarefas executadas por um determinado papel. Esses produtos ou artefatos, eles podem ser intermediários, como, por exemplo, um diagrama de classes, seja ele conceitual ou de domínio, ou podem ser artefatos finais que se traduzem no software funcionando. Eles podem ser artefatos novos ou podem ser artefatos refinados, refatorados, melhorados. Então, alguns exemplos de produtos ou artefatos. Documento de especificação de requisitos, modelo de classe conceitual, modelo de classe de domínio, casos de teste, existem N tipos de teste, módulos funcionais do software, basicamente o código funcionando. Vou falar um pouquinho também dos componentes complementares da arquitetura básica do processo, que são os modelos, as ferramentas e as orientações. Modelos são essencialmente diagramas que tentam ajudar na compreensão do processo ou a definir a solução do produto. Aliás, na compreensão do problema ou na solução do produto. Então, o uso de modelos permitem padronizar os artefatos que são produzidos durante o processo. Ferramentas. Ferramentas são, basicamente, software que auxiliam
ao longo do processo de desenvolvimento. Então, pode ser ferramentas case, que significa Computer Aided Software Engineering, ou engenharia de software auxiliar por computador. Podem ser ferramentas de teste, podem ser a própria linguagem de programação utilizada, e assim vai. E orientações são diretrizes, normas, regras que guardam alguma experiência anterior e que ajudam a tomar a decisão durante a execução de determinadas tarefas do processo. Aqui eu vou apresentar alguns tipos de fluxos de processo que serão melhor aprofundados nas próximas aulas. Então, aqui nós temos exemplo de fluxo de processo linear, onde cada etapa é executada linearmente, ou seja, se executa uma etapa e depois passa para a seguinte. Isso é mais comum nos processos prescritivos, que são um pouco mais rígidos e com etapas um pouco mais definidas. Nós vamos estudar processos prescritivos nas próximas aulas. Então, as etapas podem ser comunicação, planejamento, modelagem, construção e entrega. Então, isso aqui é um fluxo de processo linear. Se executa a primeira etapa, se conclui, se passa para a seguinte, até concluir o processo. E aqui nós temos um fluxo de processo iterativo. Aliás, abrindo parênteses, um exemplo de fluxo de processo linear é o modelo em cascata com suas diversas variações. E aqui nós temos um exemplo de fluxo de processo iterativo. Um exemplo de processo iterativo, por exemplo, é o processo unificado. Ele é iterativo e incremental. Então, aqui nós temos um fluxo que não é exatamente linear. Ele pode possuir vários ciclos e várias iterações. Então, aqui nós podemos ver nesse exemplo que se conclui a etapa de comunicação, se passa para a etapa de planejamento, por algum motivo pode-se voltar para a etapa de comunicação e ficar nesse ciclo diversas vezes, e depois pode-se passar para a etapa de modelagem e produzir vários ciclos de modelagem, depois se passa para a etapa de construção e pode-se produzir um ciclo que volta para a comunicação, e assim vai. Existem alguns processos iterativos incrementais que trabalham com esse tipo de conceito, de vários ciclos de trabalho, sem necessariamente, em um determinado ciclo, concluir completamente o processo, mas apenas uma parte dele. Existem também fluxos de processo evolucionário, em que se enfoca o conceito que o software ele não é concluído quando o software é entregue, mas sim que ele sofrerá evoluções. Ele precisará sofrer manutenções, precisará sofrer evoluções em termos da produção de novas versões. Então, a vida do software será composta de diversas versões, diversas evoluções. Então, por isso, aqui é um exemplo de fluxo de processo evolucionário. Então, a etapa de comunicação passa para a etapa de planejamento, a etapa de planejamento passa para a etapa de modelagem, a etapa de modelagem passa para a etapa de construção, a de construção passa para a etapa de entrega, ela libera o software total ou parcialmente, e depois se volta para a etapa de comunicação. Eventualmente, quando for ser necessário produzir uma nova versão do software. O fluxo de processo evolucionário não impede que o desenvolvimento seja trabalhado em ciclos iterativos. E aqui nós temos um outro exemplo de fluxo, que é o fluxo de processo paralelo, em que algumas etapas podem ocorrer paralelamente. Então, por exemplo, durante as etapas de comunicação e planejamento, pode haver modelagem, o que é comum, se pode produzir modelos já durante a engenharia de requisitos e depois durante a fase de projeto, e depois se passa para as etapas de construção e entrega. Então, isso aqui é um exemplo de fluxo de processo paralelo. Claro, isso aqui são exemplos de fluxos gerais. Nas próximas aulas, nós iremos detalhar melhor alguns exemplos desses fluxos. Então, nós concluímos a nossa primeira parte sobre o processo de desenvolvimento de software. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil. Nós voltamos a falar sobre esse tema nas próximas aulas. Eu agradeço a atenção de todos. Obrigado.